Alô, alô, estudantes do meu lindo estado de Pernambuco, aqui com vocês o professor Marcelo Rocha. Podem me chamar de professor Rocha, o seu professor de geografia. Esse é o Prepara Enem SSA, direto dos estúdios da ETEPAC, sob o comando de Isaac Dupina e Jonathan Casca de Bala. Aula 2, um tema muito importante. Cara, eu vou te contar. Super importante não só para a prova de ciências humanas, mas importante para o repertório sociocultural, ou seja, para a redação. Então não perde essa aula, já coloca aí no grupo da escola, do grupo do terceirão, do grupo do cursinho, porque a aula hoje é movimentos populacionais, a famosa aula de migrações. Já coloca aí na tela comigo. Primeira aula. Primeiro ponto, na verdade, eu quero fazer uma breve leitura de imagens, porque de repente, imagina, você abre lá e a redação tem essa imagem e um texto de apoio lá, pedindo para você refletir sobre ela. Qual é a relação que essa imagem traz com a temática da nossa aula? Migrações. Essa é uma famosa tela, um famoso quadro aí chamado Operários, da Tarsila do Amaral. E aí, se isso aparece numa questão, eu dou logo uma dica. Olha lá na data. 1933. E aí você tenta reconstituir o contexto histórico-econômico daquela época. Década de 30, o café já não era mais o principal produto brasileiro, ou estava bastante enfraquecido após a crise de 29. Nós já tínhamos no poder Vargas, um cara que visava aí implantar o processo de industrialização no Brasil, sobretudo ali na região sudeste, para ser mais exato, ali em São Paulo, como um polo econômico e industrial importante, através da criação de várias indústrias de base, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a própria Petrobras. Então, e aí você vê essa imagem retratando um ambiente urbano, industrial, dá para ver ali as chaminés das fábricas, mas o que Tarsila quis mostrar para nós é a questão da miscigenação brasileira. E aí, se a gente parar para pensar, a população brasileira ela é formada por diversas raças que vieram para o nosso país, cada uma com sua contribuição, e é exatamente isso que ela quer mostrar aí. Não só se tratando aí de indígenas, europeus e africanos, mas você dá para ver aí na imagem, coloca aí na tela, tem japonês, tem gente com aparência ali do Oriente Médio. Então, essa imagem trata da miscigenação. E aí é importante você associar que as migrações elas também são um fator determinante para o processo de miscigenação. Na segunda imagem que eu quero trabalhar com vocês, coloca aí na tela um quadro também, uma tela bem reflexiva, de certa forma até pesada. Pode colocar em tela cheia aí. Que é a obra Retirante, um quadro do Cândido Portinari, que foi pintado ali num contexto um pouco depois, na década de 40, onde já retrata, se a gente parar para pensar, na década de 40 o Brasil já era um país bem mais industrializado, as indústrias de base ali elas já estavam funcionando, muitas empresas estrangeiras já tinham se instalado no Brasil do ponto de vista industrial. E São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, aquela região sudeste, já havia se consolidado como um grande polo industrial. E aí a imagem e o nome, Retirante, se ela tivesse lá associada a uma questão, o que será que você marcaria? Certamente teria ali alguma resposta que versaria, que falaria sobre a questão dos nordestinos, milhares, milhões de nordestinos, de pessoas também da região norte do Brasil, que se deslocaram até a região sudeste, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida, em busca de sustento, de trazer um sustento melhor para a sua família. Só que ao mesmo tempo a imagem ela faz a gente refletir sobre a condição de vida que essas pessoas se deslocaram, nas quais elas viviam. Muitas vezes saíram de casa com pouquíssima coisa ali para levar. Então é até importante uma reflexão de vida. Essa imagem depois
assim, eu te aconselho, dá uma paradinha, dá uma olhada aí para a feição, inclusive ali, para o rosto, para a face das pessoas. Ela nos leva a ter uma reflexão bastante profunda a respeito do chamado êxodo rural, né? As pessoas que saíam, sobretudo das áreas rurais, em busca de melhores oportunidades nas grandes cidades. Ainda nessa pegada, as migrações elas podem ser nacionais, quando são aquelas realizadas dentro do próprio país, e podem ser internacionais, que são realizadas de um país para outro. Fique atento, porque nem toda migração é igual. Então, existem variações em relação ao tipo de migração, porque a migração ela pode variar de acordo com o tempo, no caso, se ela for permanente ou se ela for temporária. Ela pode variar de acordo com a distância. Então, de repente, se você precisa se deslocar ali 10, 15, 20 quilômetros de casa para o trabalho, você não precisa se deslocar fisicamente no sentido de construir uma residência ali naquele local. Então, se a distância para o trabalho ali for maior, de repente já há uma mudança de residência. E aí, se for de um estado para outro, de uma região para outra, então tudo isso vai interferir diretamente na condição da migração. Passando rapidamente aí na tela, pode colocar migração interregional, entre regiões. Ou seja, o cara que saiu do Nordeste e foi para o Sudeste. Intrarregional, dentro da mesma região. Alguém que saiu, por exemplo, do interior, do sertão do Piauí e se deslocou até a capital ali de Pernambuco, para Recife. Pode ser interestadual. É só você se ligar que inter é entre e intra é dentro. E aí são conceitos importantes que de repente podem aparecer numa questão. Mas vamos para as outras etapas aqui que elas são também fundamentais. Êxodo rural e êxodo urbano. Êxodo é a saída, né? O que é importante a gente perceber? Que toda migração ela tem causa e gera consequências. E isso é que o Enem, que é uma prova que busca a compreensão mais ampla do candidato, muitas vezes ele busca isso ali em suas habilidades. Então imaginem que o êxodo rural, ele geralmente tem uma grande motivação. E essa motivação não é simplesmente o desejo de morar numa cidade. E aí você vai encontrar razões atrativas, sim, a cidade exerce uma certa atração, mas sobretudo vão refletir sobre as condições repulsivas. Porque muitos trabalhadores rurais que saem de suas terras e vão para as grandes cidades em busca de melhores oportunidades, em busca de emprego, eles vão por um outro problema, a concentração de terra. Eles vão porque eles não são donos das suas propriedades. Em sua maioria trabalham e aí a mecanização agrícola, por exemplo, quando as máquinas chegam substituindo a mão de obra humana nas zonas rurais, isso libera uma grande mão de obra. Então, muitas vezes o trabalhador ele sai da zona rural por não ter outra alternativa. Ele não tem mais para onde trabalhar, já que as fazendas estão substituindo a mão de obra por máquinas. Então, isso é um fator repulsivo que expulsa ele para as grandes cidades. Já quando eu penso no êxodo urbano, vejam, quem é que hoje se desloca de uma grande cidade para uma área mais tranquila, para um sítio? Hoje em dia nós temos contextos diferentes. Por exemplo, muita gente trabalhando em home office. Algumas profissões se consolidaram no home office. A violência nas grandes cidades, a própria agitação das grandes cidades é uma condição que acaba sendo um incentivo para que muitas pessoas deixem a grande cidade e passem a buscar um lugar mais tranquilo, uma zona rural. Sem falar a mudança no estilo de vida. Hoje é muito difundido essas ideias de apreço pela natureza, de uma vida mais simples. Então, vejam que já são causas diferentes. Beleza? Ainda na tela, a gente vai ver a transumância ou migração sazonal. São aquelas que estão ligadas ali a um período do ano. Por exemplo, período da colheita da cana-de-açúcar recebe mão de obra de várias cidades próximas. Só que aí essas cidades elas são distantes demais para a pessoa ir e voltar todos os dias. E aí ele fica ali o período da colheita, depois ele volta para a sua cidade natal. O nomadismo, que é uma das migrações mais antigas do mundo, onde as pessoas ainda existem, inclusive hoje, tá, gente? Pessoas nômades que se deslocam de um lado para outro, de um lugar para outro,
de acordo com as condições ali que elas estão vivendo. E essa outra aqui, que é uma migração tipicamente urbana, chamada de pendular. Pendular lembra o quê? O pêndulo do relógio, o vai e vem do relógio. Hoje, as grandes cidades, a gente consegue ver perfeitamente o centro da cidade, os bairros mais nobres que concentram ali as maiores ofertas de emprego, mas a gente vê também ali os subúrbios, que geralmente são as áreas onde as pessoas residem. E aí esse deslocamento diário de casa para o trabalho, do trabalho para casa, é também um tipo de migração chamado de migração pendular. Inclusive já foi alvo de uma questão do Enem. Perceba nesse mapa, inclusive embasando o resultado do último censo, né, que as cidades médias são aquelas que mais crescem no Brasil. A gente percebe ali, no primeiro mapa, de 1950 a 1970, a migração do Nordeste para o Sudeste era muito maior. Veja que a setinha é até mais gordinha. De 70 para 90, a gente percebe ali a migração para a região Norte, para a região Centro-Oeste. Ali Brasília também já tinha sido construída, então já havia um deslocamento ali para o centro. E os projetos também de incentivo do governo para ocupar a região interior do Brasil. Mas a partir da década de 90, a gente percebe que aquela migração para São Paulo, para o Rio, essas grandes capitais aí históricas do Brasil, históricas do sentido econômico, vejam que elas reduziram. Por quê? Porque muitas dessas capitais já estão extremamente saturadas do ponto de vista de emprego, de habitação. E aí hoje as cidades menores, as cidades médias, elas já servem mais como um processo de atração. Então, hoje é muito mais comum alguém, ao invés de escolher ir para a capital São Paulo, se deslocar para alguma cidade ali do interior. Então fica atento nisso aí, que isso é uma mudança importante no processo de migração. É importante também a gente falar sobre a migração internacional, a migração externa, tá? O Brasil recebeu muitos imigrantes, em suma, por algumas razões essas que podem estar ligadas a crises na Europa, sobretudo ali no século XIX. A Europa estava vivenciando a Revolução Industrial, guerra, a população europeia já estava ali vivenciando a explosão demográfica, e aí seria um fator para deixar a Europa e vir para outro lugar. Associado a isso, o governo brasileiro precisava de mão de obra, sobretudo após o fim ali da escravidão. O café era um produto importante, então necessitava dessa mão de obra. E um outro ponto também ligado à questão filosófica é que a partir do século XIX, início do século XX, mas sobretudo do século XIX, foi difundido muitas políticas de ideias de branqueamento da população. Então, com o fim da escravidão, com a própria libertação dos escravos, a elite ela queria meio que transformar as grandes cidades brasileiras em mini-cidades europeias. E aí o incentivo para os italianos, que vieram em grande quantidade para trabalhar no café, os alemães que vieram principalmente ali para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, em menor quantidade, espanhóis, suíços, foram importantes incentivos que compuseram também essa miscigenação da população brasileira. Aí um destaque maior para esse quadro, a Redenção de Can, do pintor espanhol Modesto Brocos, que ele mostra ali as 3 gerações. A avó, aliás, a mãe, uma negra ali com um vestido bem simples, a filha, que estaria ali no meio, segurando a 3ª geração, que é a neta, e ali o homem branco, possivelmente ali um europeu, um português, olhando ali e mostrando que a mudança no perfil da geração com a inserção do branco dentro da sociedade. Então é importante a gente refletir sobre isso, até pode ser um argumento usado aí na redação. Agora, só para encerrar, eu quero fazer uma breve reflexão. Eu quero convidar você que está assistindo essa aula para entrar no site da Acnu. Acnu é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, é uma agência da ONU, para a gente refletir sobre uma migração extremamente relevante, moderna, mas não no sentido bom da palavra, no sentido ruim mesmo, no sentido de todos os problemas causados aí por guerras, por crise climática, que são a questão dos refugiados, pessoas que não podem voltar para o seu país de origem, os deslocados internos, pessoas que já saíram de casa, mas não conseguem nem sair dos seus países, a questão dos apátridas, que são pessoas que não são reconhecidas por nações nenhuma.
Então, no site da Acnu tem esses dados que está aparecendo aí na tela. São dados super importantes para a gente refletir sobre a condição desses povos aí espalhados no mundo. E aí é importante você dar uma refletida, para um pouquinho a tela, dá uma olhada, dá um print aí, faz suas anotações que eu coloquei esses dados que seriam importantes para você ficar conectado com o que há de mais atual aí na geografia. E é um tema que pode aparecer tanto em ciências humanas quanto na sua prova de redação. E essa foi a nossa aula de movimentos populacionais. Espero que eu tenha te ajudado. Continua com a gente no Prepara Enem SSA. Tem uma equipe massa que vai trazer os melhores temas para lhe preparar para os principais vestibulares. Um grande abraço, valeu, é Rocha!